Olá, eu sou o professor Eduardo Ordones. Quero apresentar a minha planilha de precificação para você. Essa planilha é específica para as pessoas que trabalham na área de alimentação. O nosso primeiro passo, quando a gente já pega essa planilha pré-preenchida como exemplo para demonstração, é nós entendermos que o primeiro passo é cadastrar as matérias-primas. Ou seja, qual o produto que eu trabalho, eu vou coletar, por exemplo, ovos, açúcar, óleo, leite, farinha, fermento, embalagem, aqueles elementos que compõem a formação base desse produto. E aí, quais são os cuidados? Eu tenho que entender qual o valor que eu compro esse produto, qual a quantidade que eu estou comprando desse produto também. Ao exemplo inicial que nós temos ali dos ovos. Então, estou comprando uma cartela de 30 unidades e ao preço dessa cartela está R$18,99. Fazendo um rateio, ou seja, fazendo a proporção de unidade para cada ovo, ele sai aproximadamente 63 centavos. E o mais interessante dessa planilha é que se você muda a quantidade de compra, ele muda automaticamente o valor unitário. Olha só, já passou para R$18,99. Então o ponto de atenção é, se alterar o valor de compra, você atualiza que ele já recompõe toda a sua estrutura de custo. Se você mudou a unidade de compra, aqui também ele já faz a adequação, né, a proporção para cada item, né, que foi comprado nesse exemplo. Perfeito? Então aqui esse é o nosso primeiro passo, né, nós entendermos quais são as matérias-primas que fazem parte desse processo produtivo, cadastrar eles e colocar esse valor. Obviamente essa matéria-prima ela vai alterar de valor, né, de preço, de compra ao longo, né, do tempo. Então você pode trabalhar com valor médio ou simplesmente colocar um valor máximo que você já pagou. Considerando aquele cenário, né? Antes você prevê um valor máximo e na hora de você comprar ser um valor menor, que você está sendo precavido, né? Obviamente, se você vai ser surpreendido, vai ser positivamente. Do que de repente você colocar um valor mínimo que você já pagou e na hora de comprar ele ser um valor superior, né? E você ser surpreendido negativamente. O segundo passo, uma vez que está cadastrado as matérias-primas, é nós virmos aqui preencher a ficha técnica. Então, com base, olha só, com base naqueles cadastros de matéria-prima, que ele puxa toda aquela listagem, ó, ovos, açúcar, que são os mesmos produtos que são cadastrados anteriormente. E aqui eu tenho que entender quais são os produtos que fazem parte dessa ficha técnica e quanto que eu estou usando. E aqui esses valores de custo unitário, ele pega tudo com base no cadastro das matérias-primas. Então, por isso que a gente tem que cadastrar bem realmente os valores, né, corretos de compra. E aqui eu tenho que ter o cuidado, principalmente, nas quantidades de elementos que eu estou usando. Vamos dar o exemplo do açúcar, 480 gramas. Nesses casos de açúcar, do óleo, do leite, né, nesse caso que são medidos na grama e no mililitro, eu tenho que tomar muito cuidado nessas precisões, que às vezes o pessoal na informalidade acaba fazendo mesmo no olho, né? Qual é o impacto disso? Bom, em termos do produto, vai impactar na consistência, porque às vezes no olho você vai ter uma subjetividade. Então o produto pode ficar inconsistente, cada vez que você fizer ele sai de um jeito. Em termos financeiros de custo, ele vai alterar. Então você colocando no olho, você pode colocar mais açúcar, menos açúcar, vai afetar o resultado também do seu produto. E o mais interessante, depois que você cadastra essa ficha técnica, você coloca a referência. Ou seja, esse é o produto, vai sair qual é o produto final. Nesse caso, a gente tem o exemplo da massa base. Para a forma 16 centímetros ou para a forma 19 centímetros. Para a forma 16 centímetros, como é menor, ele tem um rendimento de 4 unidades. E para a forma 19 centímetros, tem um rendimento de 3. Todas essas são informações também que vêm da receita que você cadastra. Então a gente cadastra os campos que estão em branco, os campos que estão amarelos já vem calculado. E aqui eu consigo ter o custo automaticamente de cada um desses produtos conforme os respectivos rendimentos. Qualquer alteração que eu faço aqui, ele já muda automaticamente. Né? Então, se eu mudar, por exemplo, a quantidade de ovos ó, para 16, a título de exemplo, ó, vai custar mais e ele vai impactar no meu valor unitário. Assim como se eu reduzir a quantidade de ovos ou se alterar também o preço de compra. A título apenas de exemplo, né? Vamos fazer aqui a nossa operação. Então, esse é o nosso segundo passo. Eu digo que o primeiro e o segundo passo são os passos essenciais, principalmente nessa parte relacionada à precisão das quantidades, para você manter a consistência tanto do produto como do financeiro. Dito isso, nós vamos para o nosso terceiro passo, que é nós entendermos as taxas de venda. O que são essas taxas de venda aqui? Você, evidentemente, pode comercializar o seu produto por aplicativo, você pode passar ali uma operação no cartão de crédito, no cartão de débito, vale refeição, você pode trabalhar
na formalidade, né, com alguns impostos, né, declarados, e você também pode trabalhar com a política de comissões. Então aqui você pode cadastrar as informações em percentuais, que fazem parte, ou também as informações em monetário, por exemplo, né? Então aqui nesse caso a gente colocou apenas a máquina de cartão de crédito. Se você tiver mais do que uma, ou aceitar débito, crédito, vale-refeição, você acaba fazendo uma média delas, né, e impactando aqui também na margem do seu produto, sabendo que 5% já não vai para você, já vai para a máquina do cartão de crédito, inclusive já é descontado na fonte, tudo bem? Um outro passo muitíssimo importante também, que a maioria das pessoas acabam desprezando ou ignorando, é entender quais são a estrutura da sua operação. Ou seja, aquilo que não está ligado às vendas, taxas de venda, aquilo que não está ligado à sua ficha técnica, produção. Então, nesse caso aqui são os gastos de estrutura. Aluguel, energia, água, internet, a sua remuneração. É interessante você entender isso para saber esses gastos que vão acontecer periodicamente. Né? Nesse exemplo, a gente tem um gasto de quase R$ 5.000. E aí você pode ir programando, inclusive, até o aumento da sua retirada. E o último passo, talvez seja o mais importante, aqui sim nós vamos aplicar a técnica de precificação. Então, do lado direito, nós temos a técnica do Markdown. Né? Essa técnica é muito interessante, que a partir de um preço de mercado ou uma referência que você queira espelhar, ele calcula qual é o seu ganho. E do lado oposto, né, ou seja, do lado esquerdo, a gente tem a técnica do markup, que a partir de uma margem de lucro desejada, ele chega num preço sugerido. E lá, inclusive, em cima nós temos o índice markup e os produtos possíveis. Né? Vamos aumentar aqui, dar um zoom. Então, nos produtos, como nós temos duas possibilidades, ó, ele já abre uma listagem para você, a forma 16 centímetros ou 19 centímetros. E se você muda aqui, ele já altera, tanto os preços como os custos, né? Então, vamos fazer as alterações aqui para vocês perceberem. E olha só que interessante também, tirando o zoom, a gente vê que esse custo da venda de R$ 3,68, ele veio justamente lá da ficha técnica, né? Então, quando eu vou lá na minha ficha técnica, percebo aqui que esse valor de R$ 3,68, ele veio justamente dos meus cadastros, né? Por isso que é importante eu ter realmente o cadastro correto. E esse 5% da taxa de venda, ó, ele veio automaticamente das minhas taxas de venda. E os 50% do gasto fixo, ele veio desse percentual. Então, se eu zerar, por exemplo, o gasto fixo, ele impacta. Se eu zerar as minhas taxas de venda, ele impacta, já vai alterando toda a minha estrutura de precificação. Legal? Então, vamos só voltar aqui para a gente voltar à situação estrutural inicial. Então, o que a gente tira de base, então? Então, é importante eu entender quais são os elementos que compõem o meu produto, entender que eu preciso ter um cuidado e atenção nos registros, quanto eu estou pagando nesse produto. Preciso entender também qual é a quantidade que eu estou usando, né? Todas essas informações impactam aqui diretamente a ficha técnica, vai impactar o custo do produto. Depois eu preciso entender também quais são as taxas que eu vou ter relacionadas àquelas vendas. E, por último, talvez mais importante, qual é a participação do gasto fixo. Se eu mudo essa participação do gasto fixo, ó, ele vai alterando o meu preço de venda. A ideia dessa participação do gasto fixo é o quê? Se eu zero ele, por exemplo, ele gera margem de lucro. E essa margem, na verdade, é chamada de contribuição. E o que vem a ser a margem de contribuição? É o seu preço de venda menos o quanto você gasta para fazer, que é o custo de venda, menos o que você gasta para vender, que é as taxas de venda. Ela não é a margem líquida porque você tem justamente aqueles gastos estrutural. Então você coloca um percentual para você provisionar o quanto daquele preço de venda ele vai contribuir para o seu gasto de estrutura. E é sempre interessante você monitorar esse gasto, tá certo? Cada empresa é única, ele vai ter um percentual automaticamente diferente. E aí você precisa ter esse histórico, né, de gasto fixo através, por exemplo, do seu fluxo de caixa para poder precificar corretamente. Algumas pessoas precificam apenas com a margem de contribuição. Nesse cenário eu posso deixar o gasto fixo zerado. Mas sabendo que você vai ter gasto estrutura. Por mais que você trabalhe na informalidade, você vai ter a sua retirada, que não vai estar embutido no seu custo, né, de fabricação. Vai estar o seu prolabore ou o seu próprio salário. Tudo bem? Então essa é a nossa planilha de precificação. Ela está disponível exclusivamente para as pessoas, né, da área de membros, do nosso grupo, né, da Ordones. E além disso, você leva todo um e-book, te assessora também a você nessa jornada do conhecimento da precificação, além do acesso na nossa área de membros, onde você pode deixar todas as suas dúvidas, inclusive o mais importante, acessar essa planilha de maneira aberta. Eu espero ver você do outro lado, né, na área de membros. Inclusive, eu tenho certeza que essa planilha vai clarear
e você vai conseguir entender mais quais são as suas margens e vai alavancar o seu negócio. Boas vendas e te vejo do outro lado.